Bora falar de futebol, bora falar da vitória do São Paulo sobre o Racing. A equipe tricolor está classificada para as quartas de final da Copa Libertadores da América e é o adversário de Palmeiras ou Universidade Católica. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho aqui embaixo para receber a notificação dos vídeos, tá bom? Tem muitos vídeos de futebol, análises de jogos, muitas análises de Palmeiras também, porque eu sou setorista do clube, mas sempre que eu puder acompanhar os times que eu trabalho, principalmente aqui em São Paulo, os times que a TNT Esportes mandou acompanhar os jogos, eu vou trazer também conteúdos legais para vocês analisando os jogos, beleza? Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like, é muito importante você deixar seu like aqui e também é muito importante você deixar o seu comentário ao final do vídeo. Bora falar de futebol então, bora falar desse São Paulo que teve alguns retornos importantes e teve algumas ausências relevantes, é bem verdade. Vamos lá, para começar, as voltas de Miranda e Rigoni, duas voltas muito importantes para o técnico Hernan Crespo, que não conta com o Daniel Alves, jogador que está na seleção olímpica, e também não conta com o Luciano e com o Éder, atacantes costumeiramente escalados. E aí, dentro do que ele poderia armar, dentro do que ele poderia fazer, ele surpreendeu muita gente, porque ele mexeu em algumas peças importantes para armar um esquema que tivesse muita intensidade e muita velocidade. Veja só, ele entra em campo com o Volpi no gol, três zagueiros com o Léo, o Miranda retornando fundamental e também o Arboleda, e aí na direita ele tem o Igor Vinícius, na esquerda o Wellington. Coloca no meio campo o Lisieiro como um volante de fato, o Sara um pouco mais à frente, sendo um cara que na verdade vai revezar, né? O Sara que é um marcador importante, mas também aparece bem, chegando para finalizar, abrindo o jogo, sendo uma opção pelo lado. É um cara que tem um mapa de calor muito amplo no campo, né? Então ele consegue jogar em várias funções. Por isso ele acaba sendo um meio-campista ali completo, área a área. E ele teve o Benítez mais à frente como meio-campista de fato, armador, aquele cara que vai preparar a jogada. Na frente, ele coloca o Marquinhos e o Rigoni. E esse time funcionou muito bem. Por quê? Porque foi um time que estava leve, estava ágil e estava intenso. Entrou ligado no 220. Certamente foi um pedido do Hernan Crespo entrar ligado, porque o São Paulo abre a partida eliminado 1-1 no Morumbi, gol fora de casa, o Racing com 0-0 estava se classificando. E o São Paulo esquece essa história de jogar fora de casa e começa a jogar em cima da equipe do Racing, que não se sente confortável com o jogo e demora a entender o que o São Paulo estava fazendo. Com isso, o São Paulo domina o meio-campo. Esse é um ponto bem importante. O São Paulo preenche bem o meio-campo. Ele coloca os seus laterais para marcar. O Sara ajuda na marcação. O Lisieiro também sobe para tirar o passe mais curto. Os três zagueiros ficam um pouco mais altos. E ele manda o time à frente para não deixar o Racing construir jogada. Um Racing que entrou devagar, time pronto para pressionar do São Paulo. E aí o Benítez também muito pronto para aparecer e ser aquele cara que não precisa pensar muito para acelerar o jogo para o São Paulo. Com isso, 4 boas jogadas nos primeiros 20 minutos da equipe visitante. Dentro da Argentina, o São Paulo conseguiu 4 boas jogadas nos primeiros 20 minutos. O natural, é claro, o visitante esperar, estudar, entender, até porque é 1-1, se faz 1-0, já reverte tudo isso. Não, o São Paulo foi para cima com a ideia de fato, surpreender o Racing e surpreendeu. Não à toa, a equipe do São Paulo com muitas roubadas de bola. Isso é o talo ligado no 220, né? As roubadas aconteceram em vários setores do campo. Logo aos 6 minutos, por exemplo, tem uma roubada que está no campo de defesa do São Paulo, com o Benítez, ele lança o Marquinhos, que vai chegar cara a cara com o Arias, mas o zagueiro, o Martínez, consegue fazer o corte. Isso com 6 minutos de jogo. 3 minutos depois, aos 9 do primeiro tempo, tem uma roubada de subida de marcação. Então veja, tem o São Paulo que rouba a bola no campo de defesa e tem o São Paulo que rouba a bola na subida de marcação, na pressão alta com o Wellington pela esquerda. E ele só rouba essa bola porque o Benítez sobe como um louco na marcação também. E já tinha o Rigoni ali, o Marquinhos também fechando a saída de bola do Racing. Era um São Paulo que ia para cima, que estava a fim de ter a bola e tentar o mais rápido possível abrir o placar. E aí nessa roubada de bola, o Wellington solta para o Benítez, ele já foi importante para fazer a zaga do Racing se atrapalhar. O Benítez domina e dá o passe para o Sara chegar, como eu disse, aquele volante que é um meio-campista, que pode abrir pelo lado, pode chegar para bater. Ele domina, bate, quase faz um golaço, a bola passa raspando a trave. Isso com 9 minutos de jogo. Depois, aos 18 minutos, uma roubada que quase dá em gol, numa bobagem que fazia o Racing e que mostrava que o Racing estava pressionado, não estava se sentindo confortável, não estava encontrando o jogo, e o São Paulo ligado no 220, porque o Marquinhos dispara
na direção do Arias. O Sigali, zagueiro da equipe do Racing, ele espera a bola chegar no Arias, dentro da grande área, e nisso o Marquinhos está chegando em velocidade, um jogador que não foi estudado pelo Racing, certamente, porque é um jogador que entrou pouquíssimo em campo pelo São Paulo, foi a estreia dele como titular. E aí ele quase rouba a bola do Arias, que chuta a bola já com o Marquinhos na frente dele, lá bate, espirra, acaba saindo. É só um exemplo, não foi uma jogada de perigo que a bola foi finalizada, mas foi uma jogada de intensidade de chegada do São Paulo. E aos 20 minutos tem uma bola parada com o Rigoni no escanteio, o São Paulo chegando, conseguindo escanteios, finalizando, e aí o Rigoni cruza, depois de um cruzamento do Benítez, já havia um escanteio antes, e aí o Rigoni cruza para o Marquinhos cabecear, a bola passa raspando a trave esquerda do Arias, cruzamento no primeiro pau. Time de São Paulo fazendo tudo isso, e depois, com a intensidade muito alta, sem fazer o gol, é claro que o São Paulo precisava se resguardar um pouco. O São Paulo precisava diminuir o ritmo para aguentar até o fim do jogo, caso fosse necessário. Então o São Paulo diminui a sua intensidade, baixa um pouco mais as suas linhas, e a partir daí o Racing, nesse encaixe, tenta jogar pela esquerda, acionando muito o Mena. Tenta acionar o Mena várias vezes, o Mena consegue algumas jogadas chegar à linha de fundo, em uma delas até faz um passe, e aí o jogador do Racing, agora me foge, não foi o Copete, agora me fugiu quem foi, mas foi o outro atacante do Racing, não foi o Copete. Finalizou e nessa finalização o Miranda estava lá para fechar. O Miranda que jogou muita bola, mas de resto a equipe do Racing cruzava uma bola aqui, outra bola ali, teve a bola parada que lançou para o Copete, mas o São Paulo não viu o Volpi pegar na bola. O Volpi basicamente não encostou na bola no primeiro tempo. E aí, aos 43 minutos, enquanto o Racing está buscando se colocar no campo de ataque, o São Paulo, aliás, antes dos 43 minutos, né? Enquanto o Racing está trabalhando com o Mena, ao longo dos 20 até os 43, o São Paulo está apostando no contragolpe, na velocidade do Marquinhos e também na velocidade do Rigoni, com passes de longa distância. Foi assim com o Benítez tentando passe de longa distância, foi assim com o Miranda tentando passe de longa distância, o Léo tentando passe de longa distância, Lisiero tentando passe de longa distância, enfim, vários jogadores tentando passes para o Marquinhos, para o Igor Vinícius atacando pela direita, para o Rigoni, mas as jogadas nunca se concluíam. O Racing sempre conseguia travar essas jogadas antes que elas fossem finalizadas. Aos 43 minutos, o cenário muda. Esse jogo muda porque a jogada encaixa. O Miranda tem uma roubada de bola no campo de defesa e aí conta com um cochilo do Martinez, que está atrás do meio de campo, mas ele não percebe que tem dois jogadores do São Paulo, os dois atacantes, aí do lado dele, e ele está dando condição. O Miranda observa, muito inteligente que é, faz o lançamento para o Marquinhos, para o Rigoni dispararem. E aí o Marquinhos dispara, faz o domínio da bola, finaliza frente a frente com o Arias faz a defesa e o Rigoni pega no rebote para abrir o placar e fazer 1-0. E aí muda de figura, porque dentro da Argentina o São Paulo passa a estar classificado com 43 minutos do primeiro tempo. Se encerra o primeiro tempo, vai para o segundo tempo. A expectativa do Racing era de empurrar o São Paulo para trás e tentar o empate, evidentemente, mas isso não dura nada. Em 12 minutos, o São Paulo resolve a partida. Em 12 minutos, o São Paulo faz 2 gols. Aos 2 minutos, outra roubada, uma saída de bola errada do Racing, mas veja, é um São Paulo que está esperando para sair em contragolpe. Não é mais aquele São Paulo que está amassando. Um São Paulo que está com as duas linhas mais baixas, o passe é feito pelo meio, totalmente equivocado, o passe que vem do zagueiro do Racing, recupera a bola a equipe do São Paulo com o Lisiero, ele solta rápido para o Benítez, que percebe o Marquinhos pronto para disparar. Ótimo passe do Benítez, que é a grande qualidade dele, o Marquinhos vai, finaliza e coloca a bola na rede com 2 minutos, jogando um balde de água fria na equipe do Racing, 2-0. E aí aos 12 minutos, já com o Racing baleado, tentando de qualquer jeito buscar o ataque, lançando bola, desperdiçando posse, o São Paulo consegue, com o Wellington, tranquilo, sair de 2 jogadores no meio campo e fazer uma jogada de pé em pé, costurando por meio da defesa do Racing, o Wellington com o Rigoni para o Wellington, e aí o Marquinhos dispara junto com o Rigoni, o Wellington aciona o Marquinhos, que na velocidade ganha da zaga, o Rigoni está absolutamente desmarcado, o Marquinhos só rola para dentro, sem goleiro, o Rigoni mata o jogo, 3-0. E aí, tudo isso gera um efeito cascata na equipe do Racing, que entra em desespero, que fica nervoso e que passa a perceber que só pode classificar com 4-3, com uma virada histórica. E claro que isso pesa. E para o lado do São Paulo, pesa um pouquinho a questão de que não pode mais vacilar com 3-0. Evidentemente, já não tem mais tanta necessidade de colocar mais bolas na rede. A necessidade é de fazer o tempo passar sem sofrer. E o São Paulo não consegue no primeiro momento. O Benítez sai do jogo,
entra o Luan e o São Paulo recua suas linhas, o Marquinhos e o Rigoni ficam isolados, mas o Racing consegue trabalhar na base do abafa, deixando só um zagueiro centralizado, soltando outro zagueiro para virar um volante de criação, colocando 2 homens na grande área, alas para chegar, e aí o Racing começa a ter volume. Nessa de ter volume, ele não consegue finalizar tanto, com perigo, tanto que o Volpi não aparece. Mas aos 18 minutos, aí 6 minutos depois, o Racing já consegue concorrer e diminuir o placar. Quando diminui o placar para 3-1, a confiança do Racing sobe, o São Paulo toma um susto e o Racing segue com volume. 2 minutos depois, chega pela esquerda num cruzamento, que depois de um cruzamento da direita, do ala direito, né, na linha de fundo, pega o cruzamento da esquerda, esse cruzamento chega na cabeça do Correia e o Volpi faz um milagre. Se o Volpi não faz aquela defesa, o jogo podia ficar muito complicado, porque a confiança do São Paulo seria absolutamente devastada e a confiança do Racing subiria demais. Ainda assim, o Racing, depois desse lance, tentou muito volume, mas a equipe do São Paulo encaixou e o Volpi não apareceu mais na partida. Isso, teoricamente, é saber sofrer. Quando o goleiro basicamente não aparece mais no jogo, o Racing teve alguns chutes de fora da área muito mal batidos, de longe demais, com tranquilidade. Um deles, o Volpi, até encaixa sem grandes problemas. Então, tratando-se de saber sofrer, o São Paulo conseguiu saber sofrer depois de 10 minutinhos em que o Racing soltou seus jogadores, até o São Paulo entender o que estava acontecendo, o Racing conseguiu fazer um gol e depois quase fez o segundo. Mas depois desses 10 minutos houve um encaixe e o Racing não mais jogou, apesar de pressionar, apesar de ter volume. Aí o São Paulo soube sofrer, não correu mais nenhum risco, só deixou a bola com o Racing. Em algumas escapadas poderia até ter matado o jogo, com o Igor Vinícius desperdiçando 2 bons ataques na construção. O Marquinhos também já tinha velocidade, mas estava sempre sozinho e muitas vezes não conseguia disparar. Então o São Paulo administrou muito mais e saiu com uma vitória de 3-1, que foi suficiente e excelente como resultado, como desempenho e performance, sem dúvida nenhuma, fazendo o que o Crespo esperava do time. Um time que teve intensidade no começo, apesar de não ter aberto o placar, mas teve chances, realmente criou e não deixou o adversário criar. E depois, enquanto o adversário jogava no seu campo e o São Paulo buscava um outro momento do jogo, que é o momento do ataque direto, daquela bola que você rouba dentro do seu campo de defesa, travando o ataque adversário, pega um espaço nas costas, o São Paulo conseguiu abrir o placar assim, e depois, nos outros 2 lances, aí já pegou um Racing baleado, com 2 minutos, fez uma grande roubada de bola, usou da individualidade do Marquinhos no passe do Benítez, também numa outra individualidade maravilhosa, e aos 12 minutos aí o Racing já estava perdidinho e o São Paulo fez uma grande jogada costurada. Chega com moral para as quartas de final, mas precisa de regularidade, algo que o São Paulo não tem encontrado, muito por conta, claro, do elenco, que não é um elenco muito forte, mas o Crespo vai conseguindo trabalhar em cima do modelo de jogo, as possibilidades que o time tem, mesmo sem o Luciano, mesmo sem o Daniel Alves, já ganhou o Wellington como algo muito importante para o elenco do São Paulo. O Wellington cada vez mais firme, como uma peça útil e importante para esse elenco, ao passo que o próprio Luan, fora do time, também é uma opção que pode entrar ao longo do tempo para segurar um pouco mais, ainda que não tenha segurado tão bem pela opção hoje nos primeiros minutos em que o Racing se soltou demais, mas o Crespo vai conseguindo achar alguns encaixes, algumas peças para fazer esse time jogar melhor, mesmo sem aquela escalação que todo mundo conhece do Campeonato Paulista. Resta saber se vai ter regularidade, porque naturalmente foi um grande jogo do Benítez, só que mais uma vez ele teve de sair, porque é um jogador que não pode se machucar, senão o meio de campo do São Paulo fica com pouquíssima criatividade. Bom, espero que eu tenha entregado uma análise legal para você sobre o jogo. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, quero o seu like, que é fundamental. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho. Se você quiser ser membro, eu vou ficar ainda mais contente com isso. Amanhã tem mais análise de jogo da Copa Libertadores da América, eu garanto. Espero que você tenha curtido. Então, like, que é fundamental. Inscreva-se, ative o sininho, comentário e bora falar de futebol.